Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer você que me acompanha nessa lição da nossa EBD e quero te dizer que nós estamos debaixo da nossa cobertura espiritual pelo nosso pastor Adelino Alves Ribeiro e nosso pastor local, Severo Batista. O que vamos tratar aqui hoje, na lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Quero te fazer uma pergunta. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido leal ao Senhor? O texto da nossa lição aqui, ele vai dizer numa das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, no capítulo 4, o verso 1 e 2, eu vou ler para você que está escrito: os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Você tem se achado fiel na obra do Senhor, irmão? A lição ela vai tratar de um outro assunto, que é um texto de referência que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 10 a 12. E eu vou ler para você. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Seja fiel no mínimo, irmão, que com certeza você será fiel no muito. Quando Deus te colocar no muito, você será fiel, tenha certeza disso. O tópico 1, na nossa lição da EBD, ela vai trazer um assunto muito importante sobre o que é ser fiel a Deus, sobre a sua fidelidade ao Senhor. A palavra fidelidade, ela vem do latim fidelis, que significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, daquele que é confiável, daquele que é honesto, daquele que é verdadeiro. Fidelidade a Deus é temê-lo e andar nos seus caminhos. Irmãos, como é triste pessoas que tratam Deus como se ele fosse um qualquer. Isso é muito triste, é muito desagradável. O nosso Deus, ele é um Deus 3 vezes santo. Como é triste como nós nos deparamos com pessoas que não são fiéis a Deus e elas tratam a Deus como se ele fosse uma pessoa qualquer, como se elas estivessem tratando com qualquer pessoa de qualquer jeito. E não é assim. Você ser fiel com o Senhor, isso tem um peso de responsabilidade muito enorme. O Salmo 128, o verso 1, ele vai dizer: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Irmão, o que é temer ao Senhor? Temer não é no sentido da nossa língua portuguesa você ter medo de alguém. Temer, que a Bíblia, que a palavra de Deus ela se refere, ela indica num sentido de obediência. Temer ao Senhor é você ser obediente ao Senhor. Não é ter medo de Deus, e sim ser obediente a Deus. Eu gostaria de ler um texto que está na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, que diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que tem sido essencial para você? Eu posso te responder essa pergunta. O essencial para o homem
para o ser humano que a Bíblia está mencionando aqui, porque a palavra de Deus ela é a verdade, é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o essencial para a vida do ser humano, de qualquer ser humano. Quer viver uma vida feliz, como o Salmo 128, 1 que nós lemos aqui? Ele vai te trazer paz, vai te fazer uma pessoa feliz. Quer ser uma pessoa feliz? Obedeça a Deus. Quer ser próspero? Obedeça a Deus. Quer viver uma vida de santidade e obediência com o Senhor? Faça isso agora, meu irmão. Não tenha dúvidas da sua fé. Não tenha dúvidas do caminho que você decidiu seguir. Não tenha dúvidas, irmão, daquilo que é essencial para a tua vida. Obedecer ao Senhor. Eu quero ler e compartilhar o tópico 1.1 da revista, que está escrito: fidelidade ao tratar das coisas de Deus. De que maneira você tem tratado as coisas do Senhor? Eu quero ler para você. Nós somos mordomos e cuidamos da despensa que não é nossa. Quando cuidamos das coisas dos outros, a nossa responsabilidade aumenta. Cuidando das coisas de Deus, aí então triplica. Os dons não são nossos, são distribuídos pelo Espírito Santo para o que for útil. As capacidades não são nossas. Foi o Senhor que nos capacitou. Irmão, se você acha que tudo que você faz é pela tua capacidade, é engano seu. No Evangelho, nós somos mordomos do Senhor. O que é um mordomo? Um mordomo é aquele que trabalha para alguém, que serve a alguém. Nós somos conhecidos como, além de servos, mordomos do Senhor. Por quê? Nós vivemos para o servir, para trabalhar para o Senhor. É por isso que nós fomos chamados mordomos, irmão. Não tenha dúvidas disso. Se você quer alcançar um lugar mais alto na tua vida, se você quer alcançar objetivos maiores na sua vida, comece sendo um mordomo. Comece servindo ao Senhor como um mordomo. Um mordomo não é outra pessoa além daquele que serve. Por isso somos conhecidos como servos do Senhor. Eu quero ler para você também e explicar tópico de número 1.2 que diz: fidelidade é fruto do novo nascimento. A lição ela vai dizer: o caráter de Cristo começa a ser revelado em nós, automaticamente vamos deixando a nossa velha natureza. Quando nós decidimos servir ao Senhor, a primeira coisa que é mudada em nós, irmão, é a nossa natureza anterior. Examine as Escrituras. Nelas contém ali ter tudo o que você precisa saber. Examine as Escrituras. Leia as Escrituras. Coloque em prática aquilo que você ler. Coloque em prática aquilo que você ouvir. Coloque em prática aquilo que você falar. E tudo te fará bem. E tudo te irá bem. E Deus irá te abençoar. Eu tenho certeza disso. Eu quero encerrar aqui agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. E tenho certeza que os próximos tópicos, 2 e 3, será bênção para a sua vida. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estar nos assistindo e nos acompanhando nesse estudo, onde nós vamos ver que as lições desse trimestre, elas serão de importante auxílio para juntos continuarmos a cumprir aquilo que Jesus Cristo ele nos ordenou. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre a fidelidade aos líderes eclesiásticos. Irmãos, nesse tópico nós vamos falar sobre o real valor das pessoas que se doam em prol do reino de Deus, as pessoas que se sacrificam pela obra de Deus, as pessoas que elas realmente se dedicam, as pessoas que elas foram escolhidas como autoridade eclesiástica por Deus e como nós devemos tratar realmente essas pessoas que trabalham com sacrifício e com muita santidade. Em um dos pontos aqui, o bispo Abner ele vai dizer que a fidelidade tem o seu fundamento no amor. Meus irmãos, se nós honramos a Deus, se nós amamos a Deus, a qual nós não vemos, nós devemos amar e honrar aos líderes, a autoridade que Deus ele coloca em nossas vidas, aqueles que nós vemos. Então, se você não consegue honrar
a autoridade que Deus ele colocou sobre a sua vida, se você não consegue honrar ao seu líder, você infelizmente não vai honrar a Deus. Você não consegue amar a Deus se você não valoriza aquelas pessoas que Deus ele chamou para guiar, aquelas pessoas que Deus ele chamou para cuidar do seu povo. Você não pode dizer que ama a Deus se você não valoriza as pessoas que Deus ele confiou para que viesse cuidar da igreja dele. Então podemos ver que a forma como lidamos com as coisas de Deus, que a forma como lidamos com as nossas lideranças, com as nossas autoridades, os nossos pastores, ela realmente determina a profundidade do nosso amor a Deus. Então não adianta nós falarmos que amamos a Deus, nós falarmos que amamos a obra de Deus e não amamos a autoridade que Deus ele colocou sobre a nossa vida. O Bispo Abner ele também vai dizer que a fidelidade só é encontrada em quem tem amor implantado no seu coração. O crente precisa desenvolver uma vida espiritual baseada no amor. Sem o amor, a fidelidade e a lealdade ela não se estabelece. O que nos move é o amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós chegamos a um ponto de honrar de uma forma tão extraordinária a nossa autoridade, de amar a nossa autoridade, que nós esquecemos de olhar para o nosso irmão de uma forma julgatória. Nós esquecemos de julgar o nosso irmão, a nossa autoridade, a forma como ele administra a obra de Deus, a forma como ele leva a obra de Deus. Então nós olhamos com amor a Cristo e enxergamos a nossa autoridade e começamos a dar a eles uma lealdade, uma fidelidade. Assim como Abraão, ele provou a sua fé a Deus através da obediência, nós também deveremos provar a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus através da obediência. E que esse amor ele venha crescer em nossos corações, para que a gente venha continuar sendo leais às nossas autoridades, para que nós possamos ser fiéis aos pastores, aos nossos líderes, e que nós venha crescer cada dia mais espiritualmente, que nós possamos amadurecer a nossa fé. Amém, meus irmãos?